E os palmeirenses estão revoltados depois do empate por 1-1 contra o Santos. Agora vê o Flamengo que pode encostar, ficar no seu retrovisor caso ganhe do Vasco. E a torcida já estão desesperada pedindo fora Abel. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos de imagem, Turma do Amendoim, link na descrição, vão lá, zoe ele, mas também apoie o trabalho deles, tá bom? Vamos aqui, um pequeno corte, uma pequena reação dos palmeirenses desesperados, o Gogó aí revoltado com Abel Ferreira. Vamos pro vídeo. Vamos ganhar o Brasileiro? Antes da Copa do Mundo a gente já perde a liderança. Inacreditável, Abel. Você transformou todos os jogadores do Palmeiras num bagre, é um cardume. Você transformou tudo num cardume. Marlon Freitas, Maurício, John Arias, André, todo mundo virou bagre. E o tal do Luiz Pacheco foi o melhor em campo entrando no segundo tempo. Vergonhoso o Palmeiras, André. Vergonhoso. Dia 23 é uma fralda para cada jogador do Palmeiras, é uma fralda para o Abel e para toda a comissão técnica é o jogo que do o time Flamengo. do Palmeiras é medíocre. Liderança mentirosa do Palmeiras no Brasileirão, André. A gente vinha falando, mas os passapano não querem acreditar, André. Muito boa noite. 1-1, vexatório empate com o Santos. Um dos piores Santos que eu vi. E o Palmeiras conseguiu perder 2 pontos pro Santos dentro do Allianz Parque. É para ser demitido o Abel urgente, mas a gente não tem uma diretoria e uma presidente com capacidade de corrigir rota, André. Boa noite. Comenta aí. 1-1, vexatório. Palmeiras não será mais o líder do Brasileiro. Pode dar o título pro Flamengo, porque com esse bando de frouxo, com esse bando de preguiçoso, com esse bando de bagre, o Palmeiras não tem futebol para ganhar o Brasileiro. E agora eu quero ver os passapanos falando, André, liderança mentirosa do Palmeiras. Você não acha? Boa noite. Se não fosse o VAR, mentirosa liderança do Palmeiras. Boa noite, Lugó. Se não fosse o VAR, um tempo fora inteirinho, o primeiro tempo jogado na lata do lixo, o Santos dando totó no Palmeiras no primeiro tempo. Totó, um pra cá, outro pra lá, o Palmeiras não achava a marcação, não acertava, o Palmeiras não conseguia passar 3 bolas sem errar passe. Assim, o único que estava jogando um pouco ainda é o Marlon Freitas. O Flaco saindo da área, o Maurício é uma coisa assim assustadora, como o Maurício é inútil, como é um jogador inútil. E o John Arias é assustador o que está acontecendo com o John Arias. Escondido do jogo, não acerta uma jogada. John Arias, quando foi contratado, era o melhor jogador do Brasil, era melhor do que o Arrascaeta, era melhor do que o próprio Andrés Pereira, né, que eles contrataram, era melhor do que o Lucas Paquetá, ia arrebentar, ia levar o Palmeiras nas costas, e tá aí, já estão reclamando, é sacanagem, né? Escondido atrás dos laterais, não sai para o jogo, não vem para o jogo. E esse Kelvin, Lugó, meu Deus do céu. Olha, e os caras administrando carga, administrando a nossa paciência. Primeiro tempo horroroso do Palmeiras, horroroso. O Brasão fez uma defesa só. E para mim o Roleiser fez o gol, mas para mim o Carlos Miguel não pode tomar o gol no canto dele. Tava no canto dele. Falhou. Ele demorou, lento para cair. Demorou para cair. Lento para cair, não dá para tomar uma tartaruga, bicho preguiça. E aí o seu Maurício... Olha o Carlos Miguel, bicho preguiça, o Carlos Miguel hoje. Seu Murilo vira as costas. Seu Murilo, a mania de virar as costas. Precisa parar com essa mania. Dele, né? Essa comissão técnica, ela não consegue consertar os vícios que tem esses jogadores do Palmeiras. O seu Murilo vira e mexe, vira as costas. Ou a bola bate nele ou passa por baixo dele. É impressionante, ele não fica de frente para a bola. Ele vira as costas, o Arthur vira as costas, os dois viram as costas, a bola passa, é uma bola lenta, não é uma bola forte. Para mim, o Carlos Miguel tomou o gol no canto dele. Tomou o gol, falhou, demorou para cair. E aí o Palmeiras fica naquele bumba, meu boi, bola daqui, bola... O gol que o Arias perdeu no primeiro tempo, Lugó, é inacreditável. Mas a bola ele recebeu Palmeiras, limpinho, ele chutou em cima do Brasão. O Arthur é outro, que recebeu a bola na esquerda e chutou para fora. Então, assim, o primeiro tempo resumiu nisso, uma bola do Arias e uma bola do Arthur. E jogo bumbão, Palmeiras bumbão. O segundo tempo começou de uma forma assustadora. O Santos não fez o segundo gol por um milagre. O Santos não fez 2-0 por um milagre no começo do segundo tempo. O Palmeiras estava dominado pelo Santos no segundo tempo. É impressionante. Aí começaram a ser as mudanças, Lugó, e aí tiveram que pôr o Paulinho. E ele ainda mancando, quase fez o gol. Ele mancando, faz o gol. Agora, a hora que entra o Luiz Pacheco, a dinâmica que ele dá para o jogo, o Palmeiras ficou com a bola.
É um jogador. Mudou completamente, mudou completamente. Tomou a bola do Rony e falou pro Rony: sai daqui, tirou a bola do Rony, saiu cabeça erguida, jogador de cabeça erguida, de passos largos. Esse jogador não pode ser reserva de Evangelista, de qualquer um desse meio-campo de André. Nenhum jogador do meio-campo do Palmeiras é melhor que o Luiz Pacheco. Tá na hora de repensar esse meio-campo. Tá na hora de repensar de não colocar Maurício, que é um jogador que não serve para absolutamente nada. Nada. Não pode tirar o Flaco Lopes da área, Lugó. O Flaco Lopes estava armando o jogo. Para quem que ele vai armar jogo? Para o Maurício. Para o Maurício. Aí ele teve a coragem de tirar o lateral direito, que é o Kelvin, que foi horroroso. Colocou o Ala, e o Ala aos trancos e barrancos, porque se você falar para mim o Ala, não, ele vai aos trancos e barrancos. Quando ele tem que chutar, ele passa. Quando ele tem que passar, ele chuta. Ele é meio destrambelhado. Mas pelo menos ele dá volume de jogo. Pelo menos deu volume de jogo. E aí, a hora que entra todo mundo, foi entrando jogador, ele colocou o Paulinho, colocou Sousa, colocou todo mundo, tentou, né? Tentou. O Paulinho recebe uma bola, estava impedido e quase fez o gol. E fez uma jogada pelo lado direito, o Sousa foi para a linha de fundo. Quando o Palmeiras chegou na linha de fundo, foi perigoso. E esse último lance, o seu John Arias, tão desligado, tão no mando da lua, eu não sei nem se a bola entraria, o chute do Arias, do Alan, não sei se a bola iria para o gol. Um sufoco, aquele bate e rebate, e o seu John Arias no lugar errado, na hora errada, e não estava impedido. A bola bateu no braço dele, Lugó. É inacreditável. O Arias, do que ele virou um jogador desligado, um jogador desinteressado. Eu não sei o que está acontecendo, Lugó. Se é posicionamento, se é medo de Copa do Mundo, se é o técnico que capa ele. Infelizmente, Lugó, o que nós vimos hoje, de novo, um time catado, que aos poucos, como entra o jogador, hoje ele apareceu com o Luiz Pacheco. Por que ele apareceu com o Luiz Pacheco hoje? Isso que eu queria a resposta. Incoerente, André, incoerente. Ele é totalmente. Essa comissão o Abel está totalmente perdido. Totalmente incoerente. O Abel quer fazer gestão do grupo, meus ovos. Não sabe fazer nada. O Palmeiras joga um futebol de time pequeno. Essa que é a realidade. Jogando bem. Time, o futebol do Palmeiras é um futebol de time pequeno. Empatar com o Santos horroroso. O Santos morreu no segundo tempo e o Palmeiras não teve a capacidade de fazer o segundo gol. Fez 2-0 no segundo tempo. Quase fez. Melhor que o Palmeiras. Os 15 primeiros minutos, o Palmeiras estava na roda do Santos. Rolaser, os caras estavam bom tempo. Os caras estavam passeando no meio-campo do Palmeiras. Passeando. E eles não corrigem, eles demoram para corrigir o meio-campo. Como eles demoram? Esse Evangelista é um absurdo. É um jogador peladeiro. É um jogador de Série B. É um jogador de Série B esse Evangelista. Os caras ficam lambendo esse Evangelista. É impressionante. Como tem um talento como o Luiz Pacheco, o moleque joga com a cabeça erguida, perna longa, passada comprida, drible, velocidade. Como é que um moleque desse fica no banco? Há quanto tempo a gente branda pro Luiz Pacheco aqui? E ele lá quase fez o gol de fora da área. Pegou um petardo de fora da área. Louco pra fazer, André. Louco. Ele tem que fazer o gol e mandar um chupa Abel. Esse tipo de jogador tem que fazer o gol e mandar um chupa pro Abel. É incrível, gente. É incrível a capacidade, Karina. Vamos começando mais um pós-jogo. É incrível a capacidade do Abel transformar o Palmeiras num cardume. O Palmeiras hoje é um cardume de bagres. É um cardume de bagre. John Arias, Marlon Freitas, Maurício. É um cardume. E só a base pra salvar ele. O Palmeiras tem que agradecer ao seu João Paulo Sampaio, que o dia que ele sair do Palmeiras, o Palmeiras vai para a segunda divisão. O dia que o João Paulo Sampaio parar de produzir meninos da base, o Palmeiras vai para a segunda divisão. Essa diretoria incompetente, Leila Pereira quer falar do Flamengo, Leila? Você tem que cobrar o seu treinador desse time medíocre dentro de campo. Eu quero ver dia 23, Leila, com esse bando de bagre, com esse bando de fralda cheia que você tem aí no grupo. É 30, eu vou trazer 30 fraldas pra você no dia 23. Pro Abel e pro todo o elenco do Palmeiras. O elenco do Palmeiras é fralda cheia. Dia 23, Karina. Sabe quando esse elenco, com esse Abel, tem capacidade de ganhar do Flamengo? Nunca! Aviso hoje, nunca! Calem a minha boca. Cala a minha boca, Abel, Leila, calem. Em vez de falar do BAP, do Maracanã, do Fluminense, joga futebol, Palmeiras. Acabou. Exatamente. O Palmeiras na mão do Abel, um time pobre, um time sem ideia, sem futebol. Não ganhou do Santos no Allianz Parque, nem em respeito ao torcedor, ao fim aí do Allianz Parque, para poder comemorar. E só não perderam pro Bragantino por causa do goleiro que vocês estão reclamando aí, né? Porque foi uma pressão absurda do Bragantino, bola na trave, tudo que não... Goleiro, se vocês pegaram o jogo aí, Palmeiras no passado, o domingo passado,
pegarem Palmeiras e Red Bull Bragantino, vocês vão ver o volume de oportunidades que o Red Bull teve de matar o jogo, né? E infelizmente perderam um bocado de gol também. Não morar para fechar pelo menos o final de semana na liderança. Entregaram a liderança pro Flamengo. Vocês são medíocres. Quando a gente critica aqui, é com propriedade. Deixa o like aí, rapaziada. Você que tá aí, 18 mil pessoas, deixem um like, se inscrevam, por favor. Faça a voz da turma do amendoim se espalhar pelo mundo. Então, se você puder deixar o like, deixa o like, se inscreva. Porque senão, fica esse monte de passador de pano, tá, colocando um monte de bobagem na internet. E é aqui que a gente fala o que a gente tá vendo dentro do campo. Quando a gente falou aqui que a liderança era mentirosa, ai, mas você corneta, o Palmeiras é líder do brasileiro. Já não é mais. Já não é mais, né? Por pontos perdidos. E amanhã nós vamos ter que rezar pro Vasco fazer uma lá no Maracanã. É rezar por esse Vasco, André. É rezar pelo Vasco. Você acha que tem como torcer pro Vasco? O Palmeiras tem que torcer pro Vasco, André. Mas, ganho do Corinthians ou ganho do Flamengo? 1 bilhão de receita. Nós temos que torcer pro Vasco. Porque essa diretoria, esse time fralda cheia, não tiveram a capacidade de ganhar do Santos no Allianz Parque. Karina, boa noite. Comenta aí, tô estressado. É um bando de bicho preguiça, é um bando de bagre e é um bando de fralda cheia. Boa noite, Karina. 1-1, assim. Resultado desesperador para as pretensões do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E a Libertadores, então, nem se fala. Vai lá, boa noite, Karina. Boa noite, Lugó, André, pessoal que está acompanhando aí o canal. Já pediu o pessoal deixar o like, audiência expressiva. Lugó, Palmeiras é isso, time mal treinado, né? Mais um jogo, Palmeiras desligado, desinteressado, coletivamente um catado. Aliás, jogar com o Maurício é jogar com um jogador a menos. Ele errou tudo que tentou, assim, perdeu várias chances concretas de gol, isolou bola, um show de horrores, atrapalhou contra-ataque, segurou demais a bola. Ele não tem utilidade, é um jogador muito ruim, Lugó, muito limitado. O Arias também, um primeiro tempo muito mal, perdendo gol, chances claras ali, desligado, como o André comentou, desatento. E o time do Palmeiras errando passes, proporcionando contra-ataque ao Santos. Evangelista muito mal também, muito mal. E assim, a forma como o Palmeiras joga é patética, não tem aproximação, tem dificuldades assim primárias de construção de jogadas. Para mim é desesperador acompanhar o Palmeiras, Hugo. É assim, é desesperador. No segundo tempo, toma um gol, né? No primeiro tempo ainda, enfim, na minha opinião, falha do Carlos Miguel, né? Não vou crucificá-lo, porque o Palmeiras, mas para mim, falha do Carlos Miguel, a bola acaba também passando abaixo das pernas do Murilo. Já tinha falhado quarta-feira, no segundo tempo, quando ele tira o Evangelista, que foi muito mal, né? E coloca o Sousa, o Paulinho, o Luiz Pacheco, que entrou muito bem. Quando ele tira Evangelista, Andréas Pereira e o Maurício, né? Sobretudo o Maurício e o Evangelista, Palmeiras melhora em termos de intensidade, né? Assim, tem alguma construção ou outra, assim, a recuperação, ainda que parcial do Paulinho, a entrada dele no segundo tempo me deu um pouco de esperança de que o Palmeiras pode evoluir no setor de ataque, porque hoje o setor de ataque no primeiro tempo foi vexatório, foi horrível, desesperador, pavoroso assistir ao time do Palmeiras, Então, assim, me preocupa demais. O Flamengo pode encostar amanhã, vai ter o clássico carioca. Então, assim, o Palmeiras perdeu pontos vai passar amanhã, cara, amanhã passa. Ganhou amanhã, passa, porque é Mirassol e dia 23 você já sabe o que vai acontecer. Amanhã o Flamengo passa o Palmeiras. Por pontos perdidos, passa o Palmeiras. Perdeu pontos preciosos. Vamos ver aqui a tabela, né, pra gente concluir aqui. Tabela do Brasileirão. Esse aí tá mais bêbado depois da surra não, né, do empate que levou do Santos, tá meio grog. Eles estavam 6 pontos à frente da gente e tá dizendo que a gente passa mais ganhando. A gente tem um jogo a menos, mas é assim também não, né? Vamos lá ver aqui. Vamos colocar aqui pra vocês aqui a tabela do Brasileirão. As Pepas aí empataram com os Peixes. Vamos ver aqui, conferir. Vamos lá, Flamengo... Opa, peraí. Palmeiras, 33 pontos. Flamengo, 26. Caso... Deixando bem claro aqui, amanhã é clássico, tudo pode acontecer. Flamengo é favorito, não tô dizendo isso, tá bom? Deixando bem claro aqui. Mas é clássico, o Flamengo tem que levar o jogo a sério se quiser conquistar os 3 pontos. Lá também tem um grande treinador, né? O time tá bem focado. A gente sabe da vantagem técnica do Flamengo, mas tem que prevalecer isso dentro de campo. É um jogo, assim, para entrar sério, com intensidade, não desprezando o adversário. Falando isso aqui para depois não estar aquele oba-oba e acontecer como já aconteceu outras vezes, né? Amanhã tem que ser um jogo sério. Palmeiras, 33... Flamengo 26, caso o Flamengo vença amanhã, que a gente torce, né, para isso, o Flamengo iria 29 pontos, ficaria a 4 pontos do Palmeiras,
com um jogo a menos que aquele jogo diante de Mirassol. Lembrando que o Flamengo ainda tem um confronto direto com o Palmeiras, que é dia 23, o qual o Gogol tava falando aí, né? Caso o Flamengo consiga a vitória amanhã dentro do Vasco, iria a 29, vencendo o jogo atrasado do Mirassol, iria a 32, vencendo o confronto direto contra o Palmeiras, iria a 35, ficaria 2 pontos à frente do Palmeiras. Mas ninguém sabe quando é que vão marcar esse jogo atrasado aí contra o Mirassol, nenhuma estimativa, provavelmente não seja agora, só depois da Copa do Mundo, né? Pelo calendário bem apertado. O Flamengo vai ter 9 jogos agora seguidos no mês de maio. Inclusive já teve uma alteração no jogo do Curitiba, que seria no domingo, passou para o sábado em virtude do amistoso da seleção brasileira. Tá uma loucura. Por isso, muito cedo ainda para contar com, vamos dizer assim, vocês sabem, né? O ovo, o restante aí da galinha. Mas coloca aí nos comentários sua opinião. Mas serve de alerta, né? A gente viu o Botafogo ganhando de 1-0, levou a virada pro Remo. Depois eu vou trazer até esse vídeo, essa reação para vocês de Botafogo e Remo. Mas coloque aí nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a crescer. Estamos rumo a 400 inscritos. Eu nem sei quantos inscritos a gente tá no momento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tava 300 e pouco. Deixa eu só dar uma conferida aqui rapidinho. A gente tá em rumo a 400 inscritos para tentar monetizar o canal. 321 inscritos no momento. Bom? Precisamos aí de 79 inscritos para bater os 400 inscritos. Se puder compartilhar, ajuda demais. Créditos, direitos de imagem, Turma do Amendoim. O link vai estar aqui na descrição para vocês lá apoiar o trabalho deles e também zoar um pouquinho, né, os Pepas. Valeu.